Malaquias 2, do 13 ao 16. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. Malaquias 2, do 13 ao 16, diz o seguinte: Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Amém? Fecha os olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento mais uma vez, sobretudo agora, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é santa. Obrigado porque a tua palavra, Senhor, é escudo, é proteção. Obrigado porque a tua palavra é instrução. É pela tua palavra que o Senhor dirige e governa todas as coisas e sobretudo a sua igreja. Pai, neste momento pedimos ao Senhor, pela ação do teu Espírito Santo, que possamos compreender a tua palavra. Revela-se a nós, Senhor. Revela a tua vontade a nós, para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, de acordo com a tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, fica conosco e fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, semana passada a gente dividiu esta perícope, como a gente assim chama, em duas partes. E semana passada a gente viu a primeira parte. Semana passada nós vimos o que estava acontecendo. Nós vimos que os homens de Israel estavam casando com adoradoras de deuses estranhos. Os homens de Israel estavam se casando com mulheres pagãs, com mulheres que adoravam deuses que não eram o Deus de Israel. E por conta disso, estes homens estavam corrompendo o seu coração, e estes homens tinham corrompido também o culto ao Senhor. Então veja, quando a gente olha para a Bíblia, o maior exemplo de um homem, temos na verdade dois grandes exemplos, de homens que foram corrompidos, que tiveram seus corações corrompidos por conta de esposas. Nós vemos o rei Acabe, que foi corrompido o seu coração por conta de Jezabel, e nós vemos o rei Salomão, que foi corrompido o seu coração por conta das muitas mulheres que ele possuía, a ponto de a Bíblia dizer que no final da sua vida, Salomão, o grande rei, o rei mais poderoso, o rei mais sábio que Israel já teve, Salomão, então, ele morreu em idolatria. Salomão morreu, nós podemos dizer até em apostasia, talvez abandonando a sua fé e cultuando a deuses estranhos. Então, esses eram os maiores exemplos que nós temos na Bíblia. Mas a gente sempre viu, eu falei aqui para vocês, que a gente sempre viu na Escritura essa questão de que como os casamentos mistos influenciavam na vida moral, na vida ética e na vida religiosa de Israel. Então, aqui este é o ponto. Os homens estavam separando-se das suas mulheres e estavam se casando com outras mulheres que não eram de Israel, com mulheres que adoravam deuses estranhos. Semana passada a gente entrou apenas na questão deles estarem se casando de forma mista, Eles estarem apenas ali se casando com mulheres adoradoras de deuses estranhos. Hoje, mais uma informação é acrescentada, eu até adiantei semana passada, mas hoje é adiantado que não somente eles estavam se casando, mas eles estavam primeiro se divorciando das suas esposas, repudiando elas, e aí então se casando novamente com outras mulheres adoradoras de deuses estranhos. Então, diante de tudo isso, diante de todo o contexto que a gente já viu, a corrupção moral, religiosa, social de Israel, as ofertas impuras, o povo que estava cansado de Deus, o culto que já não era mais feito de todo o coração, só apresentava a Deus aquilo que sobrava, diante de tudo isso, agora aqui, Deus vai dizer que Ele não estava aceitando as ofertas daqueles homens. Eu não sei se eu mencionei para vocês isso semana passada, mas quem tem familiaridade com o Antigo Testamento, se lembra que havia ali alguns pátios, alguns átrios no templo de Israel. Então havia o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e mais à frente, mais perto do santuário, o pátio dos homens. Então somente os homens judeus estavam autorizados a entrar neste segmento ali, neste pátio. Então aqui quem levava as ofertas eram os homens que levavam as ofertas. E Deus
não estava aceitando as ofertas daqueles homens. E como de costume aqui a gente já viu no livro de Malaquias, a hora que Deus dá a sentença, Deus fala que não estava aceitando a oferta, vem uma pergunta cínica, vem uma pergunta dissimulada deles. E eles perguntam: por quê? Por que o Senhor não está aceitando a nossa oferta? Por que o Senhor não aceita? Isso está lá no versículo 14. Por quê? É como se eles estivessem dizendo: olha, nós não estamos aqui com a oferta, nós não estamos vindo aqui para o culto, nós não estamos te adorando, mais ainda a gente viu no versículo 13, nós não estamos chorando diante do Senhor, nós não estamos gemendo aqui, chorando, cobrindo o altar do Senhor com lágrimas. Então por que o Senhor não está aceitando? O que mais o Senhor quer de nós? Vocês já fizeram esta pergunta um tanto quanto irônica para alguém, que alguém te fala alguma coisa, fala: o que mais você quer? Já viram, né? Vocês já fizeram com certeza essa pergunta para alguém: o que mais você quer? E é mais ou menos isso que eles estavam dizendo: olha, por quê? Não está bom o que tem sido feito? O que mais o Senhor quer de nós? E veja a forma como Deus responde. Deus vai responder o porquê que ele não aceitava a oferta daqueles homens. Isso está lá no versículo 14. Deus diz o seguinte: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, irmãos, o que estava acontecendo? Por que Deus não estava aceitando as ofertas deles? Além de tudo aquilo que nós já vimos, Deus não estava aceitando a oferta daqueles homens, porque eles haviam se divorciado, estavam se divorciando das suas esposas e se casando de novo. Estavam se divorciando das esposas legítimas deles e estavam se casando novamente. Estavam abandonando as suas mulheres para se casar novamente. E diante disso, irmãos, se a gente for pensar, o que é um divórcio? O que é esta quebra, né? O que é um divórcio? Em primeiro lugar, justamente é uma quebra de aliança. Quando há um divórcio, é uma quebra de aliança. Deus, ele fala assim que ele foi testemunha desta aliança. Ele foi a testemunha. Então o divórcio é esta quebra de aliança. Deus era a testemunha do casamento que os homens estavam rompendo. E veja, o profeta, ele faz referência aqui ao casamento, né, como uma aliança matrimonial. Esta aliança que foi assumida entre os pais e entre Deus. Era um compromisso que deveria ser honrado. O divórcio, portanto, quando a gente olha por esse prisma bíblico, é uma quebra de aliança que um homem e mulher contraíram quando se casaram. E quem foi a testemunha desta aliança, deste compromisso? O próprio Deus. Ele é a testemunha. Então fala: eu fui testemunha, eu vi, eu estava lá presente, eu fui testemunha. Então, em primeiro lugar, isso é um divórcio. A segunda questão que a gente pode dizer o que seria um divórcio é que o divórcio é um rompimento de uma união que deveria ser indissolúvel. Você vai se lembrar aqui, o profeta Malaquias está fazendo referência, depois no versículo 15, a Gênesis. Você vai se lembrar o texto muito conhecido de Gênesis 2:24, que diz o seguinte: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornam-se os dois uma só carne. E a expressão que nós vimos aqui no versículo 15 é justamente esta: um só, está remetendo ao Gênesis, está remetendo lá à aliança matrimonial que Deus estipulou em Gênesis. Então Deus, ele formou o homem e a mulher com o propósito de que eles se tornassem um só, uma só carne. Por isso que Malaquias faz referência aqui e dizem assim: não fez o Senhor não fez o Senhor um. Então veja, e por que é assim? Por que Deus, ele estipulou isso? Por que Deus, ele instituiu o casamento? Por que Deus, ele colocou esta aliança matrimonial como uma aliança indissolúvel? Por que Deus coloca a união entre o homem e a mulher como uma união de uma só carne? Deus responde aqui no versículo de número 15. Deus vai dizer o seguinte: porque ele buscava a descendência que prometera. Porque eles eram somente um, e porque eles não deveriam romper esta aliança? Porque Deus estava buscando uma descendência que prometera. Quando a gente olha essa tradução aqui em outras versões, por exemplo, na NAA vai dizer o seguinte: Deus buscava uma descendência piedosa. Na NVI vai dizer: porque ele desejava uma descendência consagrada. A descendência que o Senhor promete é uma descendência piedosa, uma descendência consagrada. Irmãos, então a gente falou um pouquinho semana passada sobre isso. Deus, ele não aceita o casamento misto entre duas fés diferentes pela mesma razão que ele não aceita o divórcio, porque ambos são uma quebra de aliança.
Quebra-se a aliança que Deus tem com o seu povo quando institui-se o casamento misto com adoradoras de deuses estranhos, e quebra-se a aliança matrimonial da qual Deus foi testemunha quando um homem se divorcia da esposa. E por que Deus não quer isso? Porque Ele busca uma descendência consagrada. Porque, irmãos, o divórcio ou o casamento misto entre duas fés diferentes é extremamente prejudicial aos filhos. É extremamente prejudicial à descendência. Eu falei semana passada sobre pessoas de fés diferentes que se casam, que professam fés diferentes e como ficam os filhos. Era exatamente o que estava acontecendo aqui. Imagine, o pai professava uma fé no Deus de Israel, mas a mãe professava uma fé em algum Deus estranho. E aí eles viam então aquilo, imagine a cabeça que ficava dos filhos. Para onde nós vamos? Nós vamos para a fé do nosso pai ou nós vamos para a fé da nossa mãe? Onde nós vamos? Então imagine, essa era a situação que estava acontecendo. E agora, com o divórcio, isso é ainda pior, porque o divórcio, irmãos, a gente vê que o divórcio é uma tragédia para os filhos. Só quem já passou por isso, só quem já passou, seja na condição, talvez, de um pai ou uma mãe divorciado, ou na condição de você ser filhos de pais e mães divorciados. Só quem já passou por isso sabe a dor que é. Tanto quem passou na condição de quem se divorcia, quanto quem já passou na condição de ter pais e mães divorciados. É uma tragédia, irmãos. É algo assim terrível para os filhos. Só quem passou isso sabe o mal que isso faz. Então, irmãos, Deus deseja que o seu povo se case dentro da aliança. Deus deseja que seu povo permaneça casado. Deus, Ele quer uma descendência santa, uma descendência consagrada. Então é por isso que Deus não aceita o divórcio, é por isso que Deus, Ele quer o seu povo separado. E veja, em terceiro lugar, no versículo 16 que nós vemos, o divórcio, ele não é aceitável diante do Senhor, porque diz que Deus o repudia, porque Deus o odeia. E por que Deus ele repudia? Porque o divórcio ele é uma quebra de aliança, uma quebra do propósito original de Deus. Lembre que Jesus disse, o que Deus uniu, o homem não separe. Só para a gente fazer um recorte aqui, irmãos, vale dizer que quando a gente olha para a Escritura, Jesus diz que por conta da dureza do nosso coração, Deus ele permite que esteja dentro da palavra de Deus o divórcio, um novo casamento em algumas situações. Por exemplo, a gente vê a questão da traição, a questão do adultério, que está lá em Mateus 19:9. Então, quando um cônjuge adultera, o outro está livre para se separar e se casar novamente. Isso é bíblico, isso está dentro da Escritura. O outro também é um abandono. Está lá em 1 Coríntios 7:15. Quando um cônjuge abandona o outro de maneira irreversível, aquele que foi abandonado também está livre para se divorciar e se casar novamente. Então, quem é traído pode se divorciar, está livre para casar novamente, e quem é abandonado também pode se divorciar e está livre para se casar novamente. Irmãos, aqui voltando para o texto, no versículo 16 diz que Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. Então Deus odeia, Deus não quer. Mas tem algo, se você percebeu, que Deus também odeia. Deus também diz lá no versículo 16 que Ele odeia o homem que cobre de violência as suas vestes. Deus odeia o homem que cobre de violência as suas vestes. Irmãos, o divórcio, ele era um evento extremamente difícil para as mulheres. O divórcio, irmãos, era algo que roubava a dignidade das mulheres. O divórcio era algo que roubava a proteção que era conferida pelo marido. Isso no tempo antigo. Se a gente for pensar há algum tempo atrás, traz um pouquinho isso, talvez há 50, 40, 30 anos atrás. Como era o preconceito, como era a situação daquilo que se chamava de uma mulher divorciada. Vocês vão se lembrar, porque muitos aqui viveram nessa época, onde havia um preconceito enorme com relação a uma mulher divorciada. Hoje, as coisas mudaram bastante, Mas eu acho que muitos aqui viveram essa época. E viveram épocas onde as mulheres sofriam horrores nas mãos dos maridos. Seja porque não era justamente esse preconceito que havia, seja por conta de a mulher ser dependente financeiramente do seu marido. Então, talvez alguém conheceu aqui uma esposa que sofria violência doméstica, sofria violência de todo gênero, que era ali maltratada pelo marido, mas que continuava casada. Por quê? Por conta do preconceito que havia e por conta também de ela depender ali financeiramente do seu marido. Isso obrigava, então, essas mulheres, até pouco tempo atrás, a permanecerem casadas.
Agora você imagine, se há 30, 40 anos atrás era assim, agora transporta isso a 2.400 anos atrás, a 2.500 anos atrás, e você vai perceber como era a realidade dessas mulheres. Você vai perceber a desgraça que elas estavam submetidas quando seus maridos a abandonavam. A mulher, no tempo antigo aqui da Bíblia, ela estava sob a proteção do pai. Quando ela se casava, ela saía debaixo da proteção do pai e estava agora debaixo da proteção do marido. Agora imagine, quando o marido a abandonava, o que acontecia com esta mulher? Então veja o quanto que era sofrível para uma mulher quando seu marido a repudiava, o sofrimento que esta mulher estava exposta. Então, irmãos, o divórcio era uma violência contra as mulheres. O divórcio, nesta época, era algo extremamente prejudicial. O divórcio era uma maldade terrível contra as mulheres. E era exatamente isso que os homens judeus estavam fazendo. Na cultura ali antiga, irmãos, as vestes representavam o caráter e a identidade de uma pessoa. Você vai se lembrar quando Jacó ele fez uma veste diferente para José. Você se lembra da história? As vestes representavam a identidade, o caráter de uma pessoa. Então, cobrir-se de violência, que Deus está dizendo aqui, significa que, embora este homem ele frequentasse o templo, embora este homem levasse as suas ofertas, embora este homem estivesse ali chorando diante do altar do Senhor, ele estava coberto de violência. Quando Deus olhava para ele, Deus não via a oferta, Deus não via o choro. Nós falamos aqui que Deus não se comove com performance, mas Deus via o que ele estava vestido. Ele estava coberto de violência, ele estava coberto de transgressão, pela maldade. As vestes dele estavam manchadas pela maldade e pela quebra do compromisso. Veja, o casamento ele é uma aliança sagrada. Quando o homem quebra essa aliança com crueldade, abandono ou agressão, seja agressão física ou emocional, ele está sujando as suas vestes, com dor e a injustiça causada à sua companheira. Era isso que estava acontecendo. Irmãos, e quando a gente olha para isso, só para a gente fazer mais um parênteses aqui, em boa parte já do meio reformado, há muito tempo isso já isso vem já de algum tempo, entende-se que a violência doméstica que é praticada pelo marido contra a esposa é uma quebra de aliança. Entende-se já há algum tempo, grande parte do meio reformado, que a esposa que sofre violência doméstica do marido, o marido a está abandonando. O marido não é mais alguém ali que está cuidando dela, o marido a abandonou e que essa esposa então está livre para se divorciar e se casar novamente, se for o caso. Essa esposa estaria livre. Então, irmãos, não sei se vocês acompanharam, houve aí um movimento na internet que parece que agora deram uma despertada também no meio pentecostal sobre essa questão, de não cobrir, de não ficar cobertando violência doméstica, de não ficar cobertando o marido que agride a esposa, de não ficar tratando isso só com oração, tratar isso realmente como deve ser, com polícia, com processo, com separação, para as mulheres não ficarem expostas a esse tipo de violência. E com a graça de Deus agora parece que está se despertando isso em outros meios também. No nosso meio reformado, também já há muito tempo, entende-se dessa forma que a mulher que sofre violência do marido, ela está livre também para se separar, para se divorciar dele, certo? Então Deus, irmãos, ele fechado, os parênteses, Deus, ele não aceita que o culto religioso, seja usado como capa para mascarar atitudes abusivas, para mascarar traições, para mascarar comportamentos destrutivos dentro de um relacionamento. Você se lembra que o apóstolo Pedro descreveu que nós devemos tratar, falando agora para os homens, a nossa esposa com honra, como vaso mais frágil. Por quê? Para que as nossas orações não sejam interrompidas. Então veja, não adianta a gente talvez se portar em casa de uma forma e chegar ao Senhor como esses homens estavam chegando, que Deus não vai ouvir. As nossas orações vão ser interrompidas, justamente o que o Senhor estava aqui falando para estes homens. Irmãos, Deus ele odeia o divórcio, o repúdio, mas ele também odeia o homem que cobre de violência as suas vestes. É isso que Deus estava falando para o seu povo. Irmãos, e aproveitando que maio, tradicionalmente, em grande parte das igrejas cristãs evangélicas, celebra-se o mês da família. Maio, normalmente o tema que se usa aí é o tema da família. E veio bem a calhar, que caiu aqui em maio esta parte do texto, para a gente poder falar um pouquinho sobre este assunto, tão importante que é a família
A família que é tão importante para Deus, a família que é um projeto de Deus. Irmãos, e como eu falei aqui para vocês, qual é o principal motivo pelo qual Deus rejeita os casamentos mistos e os divórcios? Nós vimos, porque Deus ele quer uma descendência consagrada, uma descendência piedosa. Em outras palavras, a gente podia trazer mais para nós, que Deus está preocupado, irmãos, com a conservação da família, com a conservação da fé da família. Deus aqui está preocupado com a conservação da fé dos filhos advindos dentro de um casamento nos parâmetros que Ele estabeleceu. Irmãos, a família, ela é um propósito de Deus desde o início, desde a criação. E por ser ela tão importante para o Senhor, a família é com certeza o instituto mais importante para Deus na Escritura. E se ela é tão importante para Deus, não é de se espantar que ela tenha sido tão atacada. Não é de se espantar que o esforço tão grande que se tem sido feito para desconstruir, esta é a linguagem que se usa, para desconstruir a família. O que nós conhecemos como família tradicional, mãe, pai, filhos. Desde as ideologias que tomaram conta da sociedade e dos meios de comunicação, até, irmãos, o esgotamento das pessoas pelo cansaço que a vida moderna nos impõe. Então não é somente a ideologia que tem aí atacado a família, mas é a vida moderna como um todo que ataca a família. A vida moderna, o cansaço, nós temos falado sobre isso, todos nós temos andado com o nosso tempo bem pequeno. Ninguém mais tem tempo para nada. A vida moderna é um ritmo tão acelerado, nos impôs tanta coisa, que a família às vezes vai ficando um pouquinho de lado. Eu estava pensando, imagine um casal, numa idade média aí, 30 e poucos anos, 40 anos, imagine um casal assim que está, vamos dizer, economicamente ativo, ambos estão trabalhando aí, tem filhos pequenos, ou com pouca idade ainda. Imagina então este homem e esta mulher, eles saem para trabalhar, trabalham o dia todo, os filhos talvez passem o dia todo na escola, ou então passam a manhã na escola, à tarde em algum outro lugar, os filhos, seja crianças, seja adolescentes, passam o dia todo fora de casa, sem nenhum contato físico com os pais, sem nenhum contato ali, não tem mais uma mesa para tomar café da manhã, para almoçar, para jantar. E como essas crianças e esses adolescentes têm sido criados? O que tem acontecido? O que eles têm aprendido? O que tem sido incutido na cabeça deles? Porque a vida moderna, irmãos, ela roubou o nosso tempo com a família. E por vezes também, quando temos tempo, a gente gasta na onde? No celular, nas redes sociais, vendo qualquer outra coisa e não... Às vezes a gente está sentado à mesa de casa e estamos no celular, cada um com o seu celular, a criança com o celular, o pai com o celular, a mãe com outro celular, e o nosso tempo está sendo roubado. E a nossa família tem sido deixada de lado. E, irmãos, eu vou confessar uma coisa aqui para vocês, como eu fiquei feliz e como eu desejo ver novamente aqui, todos os domingos, o que a gente viu no culto de aniversário da nossa igreja. As famílias juntas. Eu creio que você teve um familiar que veio no culto de aniversário. As famílias juntas, reunidas, cultuando. Como eu gostaria, como é o desejo do meu coração ver isso novamente. Ver as famílias da nossa igreja reunidas novamente, cultuando, adorando, vivendo em comunidade. Que nós possamos orar por isso, nós possamos buscar isso, nós possamos orar para que o Senhor restaure a nossa família, restaure aqueles que são nossos, que o Senhor esteja trazendo a nossa família novamente para cultuá-lo em comunidade, para podermos cultuar juntos ao nosso Senhor. Irmãos, e diante dessa importância tão grande que é a família, que é o casamento, Deus ele faz um alerta aqui para os homens de Israel. Deus faz um alerta que ele é repetido 2 vezes, se você observou o texto. Qual é o alerta que Deus faz? Tenham cuidado. Ou, na minha tradução aqui, cuidai de vós mesmos. 2 vezes Deus diz isso. Olha, tenham cuidado. Cuidem, guardem, conservem. Tenham cuidado. Sabe, é como se Deus estivesse dizendo, vigiem, tomem cuidado. A família é o bem mais precioso que vocês têm. E era isso que Deus estava falando para eles. Irmãos, e a nossa família, o nosso casamento, ele precisa de cuidado. Deus estava dizendo, cuidado no sentido de vigiar, mas também a gente pode entender esse cuidado no sentido de guardar, de tomar precaução, de cuidar mesmo. E eu estava
pensando aqui, há vários tipos de cuidados, né, que uma casa, que uma família, que um casamento precisa ter. Nós temos o cuidado espiritual, né, de estar na presença do Senhor, de orar, de buscar. Temos o cuidado emocional, né, que um casal precisa ter um com o outro, que daí são todas as questões emocionais que precisam ser supridas. Nós temos o cuidado físico, também com todas as questões que isso envolve. Nós temos o cuidado também financeiro. Né? Quantos casais não enfrentam problemas por questões financeiras? Quantos casais não se separam por questões financeiras? Então, há várias áreas da nossa vida, no nosso casamento, que nós precisamos ter cuidado. E Deus aqui, Ele faz um alerta que eu achei muito interessante. Deus, Ele chama a esposa, as esposas, né, daqueles homens que estavam se divorciando, Deus chama aquela esposa de a mulher da tua mocidade. Deus olha para aquilo e chama aquela esposa de a mulher da tua mocidade. Sabe, o irmão Eliseu, essa aí que está aí com o senhor é a mulher da tua mocidade, né? O senhor se casou. Irmão Petreca, essa que está aí do seu lado, a Fátima é a mulher da tua mocidade. Aquela mesma que nós nos casamos lá atrás, que vivemos uma vida, que nós conseguimos, que nós construímos, que nós estamos. Ela né, que a gente pode agora transferir também para os homens, é o seu companheiro, irmão. Aquele quem nós construímos a nossa vida, quem nós ficamos lá desde o começo, desde o princípio, nós construímos a nossa vida. Deus chama de companheira e da mulher da aliança, da mulher da mocidade. Então, irmãos, que Deus esteja abençoando a nossa vida, que Deus esteja cuidando de nós, cuidando da nossa família, que Deus esteja trazendo no nosso coração que a nossa família é o bem mais precioso que nós temos. Que o Senhor esteja, quem sabe, nos dando a graça, nos dando o privilégio de vermos novamente a nossa igreja aqui cheia com os nossos familiares, com aqueles que são nossos, com a nossa família, para que juntos nós possamos estar aqui louvando, adorando e agradecendo o nome do nosso Senhor. Oremos por isso, irmãos, que Deus nos conceda essa graça, mas que nós possamos buscar nele esta graça, este milagre, em nome de Jesus.